Ela não tem cheiro, cor e nem sabor, mas mesmo assim é indispensável às nossas vidas. Como você já percebeu, nós estamos falando da água. E como nela também vivem outros pequenos seres vivos nocivos à nossa saúde, precisamos de alguns cuidados no uso desse recurso natural. Daí a importância do tema do programa de hoje, o saneamento ambiental. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu convido agora aqui no estúdio do Se Liga, Paulo Scalise, que é professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Bem-vindo, professor, Olá, fica à vontade. Para começar essa nossa conversa, professor, diz para a gente o que são esses recursos hídricos. Então, a água, né, no nome de recursos hídricos, é tudo ali que está disponível para uso, seja um manancial superficial, na forma de rios, lagos, represas, ou ainda manancial subterrâneo, que envolve os aquíferos, o lençol freático. Então, isso seriam os recursos hídricos. Não podendo deixar de esquecer também que nós temos as nuvens ou água meteórica, que também compõem uma forma de recurso que você pode utilizar. E também tem os oceanos. Numa questão de necessidade, pode ser captada a água do oceano, fazer uma dessalinização, porém o custo é bem maior. Certo. Então essa questão de mananciais é isso aí. O senhor falou aí que as águas do oceano que aparentemente estão em maior quantidade, mas o uso é mais limitado, né? A água, ela é um recurso renovável, professor? A água ela é considerada um recurso renovável. Se você considerar o planeta Terra, ele é considerado como um ambiente fechado, e considerando que você não tem perda de água para fora do planeta Terra, ela é um recurso que ela vai estar se renovando. Então, nós temos aqui uma água que está evaporando ou pela transpiração, né, dos rios, lagos, de qualquer local, vai condensar, vai precipitar, então tem um ciclo hidrológico, onde eu tenho essa água constantemente ainda sendo renovada. O grande problema é a qualidade. Enquanto a gente fala assim, olha, tem água, não vai acabar? A água não vai acabar, o que vai acontecer a qualidade dela vai se deteriorando em determinados locais. Certo. Isso é um problema. Perfeito. Aproveitando até essa deixa do senhor, aqui na universidade existe um espaço multidisciplinar onde a água e também os seres vivos que nela se desenvolvem são pesquisados. É o LAMAR, o Laboratório de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Vamos conhecê-lo? O LAMAR é o Laboratório de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFG. É um laboratório que foi concebido dentro de uma perspectiva interdisciplinar, tentando envolver pesquisadores, professores da Universidade Federal de Goiás, que convergem para as pesquisas vinculadas aos recursos hídricos. É um espaço de aprendizagem acadêmico, tanto no nível da graduação como no nível da pós-graduação. Essa capacitação que nós damos, ela proporciona não só a formação humana, a formação científica, mas também uma capacidade bastante razoável de empregabilidade. Aqui são analisados a biodiversidade aquática com ênfase nas formas imaturas de insetos aquáticos e na parte de organismos fotossintetizantes, principalmente algas, diatomáceas e outros elementos dessa rica biodiversidade vegetal. Aqui estão contidas amostras de mais de 20 anos de coleta aqui no Cerrado Goiano. Então nós temos elementos dessa biodiversidade como se fosse um registro. A maior importância dessa coleção é servir como referência para parâmetros de comparação futura ao longo das próximas décadas e anos, até que ponto nós podemos servir como um elemento de comparação e recuperação dessa biodiversidade que vem sendo perdida ao longo dos anos. A biodiversidade ela é fundamental para os recursos hídricos porque ela está refletindo o que está acontecendo com esta água, se essa água está piorando, se essa água está melhorando, e ela é um reflexo do que ocorre também na paisagem. À medida que o solo ao redor de qualquer recurso hídrico é desmatado, é devastado, essa água acaba tendo sérios problemas.
O Lamar ele tem um foco na educação ambiental e também tem um foco na sustentabilidade. Hoje em dia a gente desenvolve um projeto aqui no Lamar, junto com o Instituto Francês IRD, que estuda a água da bacia amazônica. Então esse é um projeto muito grande, multidisciplinar, com inúmeras pessoas, que faz com que o Lamar venha a ser inserido e com isso venha formando alunos dentro desse projeto para ter uma resposta com relação à questão da água. Quando a gente entra no laboratório, a gente acaba conhecendo a rotina, conhecendo com que as pessoas trabalham e se identificando e gostando daquilo mesmo. Eu acabei encontrando a água como um amor. Muito bem. Bom, o professor falou, a matéria reforçou essa questão da qualidade da água para o uso. Mas o grande problema, professor, ele está ali na interferência humana nesse ciclo natural da água? Então, quando a gente pensa no uso, na ocupação, na presença do ser humano, então está muito mais relacionado, né? Quando a gente fala ou interferência na presença, o ser humano está ali. Então, aonde ele está indo, existe uma necessidade. E essa necessidade, e aí aliado a uma ocupação desordenada, as pessoas estão indo ali para uma cidade, para grandes centros, onde as pessoas acabam influenciando e muito na qualidade da água por conta desse crescimento desordenado, esse uso sem ter um tratamento devido depois, antes do lançamento, quando a gente imagina em água e o seu lançamento. Então isso é um problema. O senhor falou aí onde o homem vai, isso acaba sendo um pouco preocupante. Mas onde é mais preocupante esse uso da água? Na cidade, na indústria ou no campo? É um conjunto, então não dá para desagregar, não dá para separar. Então quando a gente vai pensar no campo, na agricultura, na pecuária, seja onde for, existe um consumo de água que é até maior do que nas cidades, né? Lá o volume de água, a necessidade é maior. Já no grande centro, o consumo também é grande. Então o que pode acontecer eu tenho locais com poucas pessoas e muita disponibilidade, ou muitas pessoas e pouca disponibilidade de água. Então isso acaba sendo preocupante pensar nessa dinâmica, né? Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa e o Se Liga volta já, não saia daí. Que tal assistir um filme no Cine UFG? O Cine UFG exibe para toda a comunidade mostras temáticas e filmes nacionais, em 2 sessões, com entrada gratuita ao meio-dia e às 17h30. O Cine UFG está localizado no prédio da Faculdade de Letras, ao lado do Café das Letras, no campus Samambaia. Programação e informações pelo telefone 3521-1329 ou pelo site da PROEC. Estamos de volta hoje falando sobre saneamento ambiental. Bom, professor, falando de saneamento ambiental, diz pra gente o que é saneamento ambiental. Então, desde 2007, que teve a lei do saneamento, 11.445, lá traz uma definição de saneamento básico, né, onde traz o que seria, né, que até então nós não tínhamos. Então, o saneamento básico ele vem reportando tudo que se refere a instalações, infraestruturas necessárias para o atendimento, seja de água, esgoto, a questão de resíduo, manejo adequado do resíduo, águas pluviais, que seria a drenagem. O saneamento ambiental engloba, então, o saneamento básico, então seria um conceito estendido ou amplo do saneamento básico, onde que vai incluir as questões, por exemplo, controle de vetores, a questão de poluição, de lançamentos atmosféricos, uso e ocupação do solo, tudo que vai agregar ou que tem uma relação com o meio ambiente. Não está relacionado somente à água e esgoto, mas a tudo que é produzido de lixo, vamos dizer assim, poluição. Não, que pode ser. Não só lixo, né? É tudo, né? Certo. E qual é a relação, professor, qual é a importância que isso tem quando a gente fala no uso sustentável, no nosso caso aqui, dos recursos hídricos?
A questão de você estar utilizando um recurso hídrico e você tem que devolvê-lo, né? Estou usando uma água, então a gente tem que devolver para a natureza com uma certa qualidade. Então eu não posso simplesmente estar usando essa água sem pensar em como eu vou devolvê-la. E além do mais, eu não posso estar pensando que eu vou usar sem ter um planejamento. Então eu preciso, dentro de um local, um ambiente, seja uma área urbana, área rural, um grande centro, eu tenho aquela disponibilidade hídrica para qual fim, e eu tenho que tratar aquela água depois de usada, né, que seriam as águas residuárias, antes de fazer o lançamento de volta para o manancial. Certo. Pensando ainda nessa questão do uso sustentável, não é só pensar nessa disponibilidade da água, mas do uso alternativo, fazer reuso, captação de água da chuva, como o senhor disse no bloco anterior. Isso faz parte desse uso sustentável? Sim. Temos locais onde nós não temos água disponível, né? Então, se você imaginar o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, mas vamos até o Brasil. Então, a gente tem regiões que têm uma grande quantidade de água. Né? Então ali a disponibilidade é grande, mas a quantidade de pessoas é pequena. Então, olha, eu não vou ter problema ali, ou o problema vai ser muito pequeno. Enquanto em outros locais a gente tem uma quantidade de pessoas ou de consumo muito grande, e aí eu posso fazer uso sim dessas práticas, né? Seja a captação de água de chuva, armazenar e usar em momentos que não tem chuva, né? Não tem água, e aí eu tenho uma forma de utilizar. Teve programas do governo onde implantou várias, que tem o nome de cisternas, né? E aí tem alguns conceitos que a gente pode usar cisterna para poço raso aqui no estado de Goiás. No Brasil, de modo geral, cisterna é o local onde armazena água de chuva. Sim. Então são os usos, né? E isso daí é necessário para ter essa uso sustentável. Sim, e aí quando a gente volta a falar de saneamento, o saneamento ele tem uma relação muito grande com a saúde pública, né? Sim, se a gente imaginar, a saúde e o saneamento está totalmente atrelado. Eu não consigo ter uma saúde de qualidade se eu não tiver um saneamento de qualidade. Então eles estão relacionados. Algumas pesquisas, alguns meios de comunicação fala muito na questão, olha, para cada $1 ou R$1 investido no saneamento, você economiza tantos na saúde. Isso é muito relativo, né? Então se eu tenho um local onde o saneamento é muito precário, qualquer coisa que eu investir eu vou recuperar demais na saúde, né? Então eu vou ter menos leitos ocupados e tudo mais. Agora, um local onde já tem uma situação de saneamento um pouco melhor, já essa relação é menor. Sim. Então eu vou investir no saneamento, eu vou ter um retorno na saúde, mas menor. Mas, de um modo geral, a gente não vive com qualidade em termos de saúde se não tiver um saneamento adequado. E além desses benefícios para a saúde, esse tratamento dos resíduos é uma forma também de minimizar esse impacto da interferência humana na natureza, professor? Sim, com certeza. Não só que a gente fala do saneamento, né? A gente está falando de resíduos, que é um dos componentes do saneamento, os resíduos sólidos. Quando a gente fala do esgoto, também é outro componente. Então, qualquer um desses tem que ter um tratamento adequado, no caso desses dois, né? Antes de ter a disposição final. Certo. Queria agora, professor, que o senhor falasse um pouco sobre o projeto de saneamento e saúde ambiental rural, o SAMRural. O senhor que coordena esse projeto? Sim, esse projeto ele teve início em 2017, dezembro de 2017, que é uma parceria entre a Universidade Federal e a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, onde o foco são comunidades rurais e tradicionais do estado de Goiás. São, ao todo, 127 comunidades. Elas englobam a comunidades quilombolas, assentamentos e comunidades ribeirinhas. Então esse projeto ele busca, né, fazer um diagnóstico, que é uma fase que nós estamos terminando agora. Então nós fomos em todas as comunidades, essas 127, e agora nós estamos retornando para fazer análise de água, análise de material clínico. Então a gente vai nas comunidades, de casa a casa, e aí tem um período que fica ali para fazer essa ação, né? E o foco principal do projeto é estar, de alguma forma, contribuindo para que haja uma melhoria na qualidade de vida dessas comunidades. Um dos produtos
é o plano de segurança do saneamento rural. Esse é algo que não existe no mundo, nem no Brasil. Nós estamos desenvolvendo um modelo para elaborar um plano de segurança. E também tem o protocolo de atenção básica à saúde, que é um outro produto, né, que nós vamos desenvolver nesse projeto. Esse projeto está atrelado ali a 2 unidades, que é a Escola de Engenharia Civil e Ambiental e a Faculdade de Enfermagem. Então, as 2 unidades estão desenvolvendo esse projeto. Uma equipe multidisciplinar, né? A equipe ela é composta não só por profissionais dessas 2 unidades, mas tem pessoas lá da Ciências Ambientais, do IME, do IPTESP, de diversos locais e diversas formações, né? Biólogo, químico, farmacêutico, engenheiro, enfermeiro, biomédico. Perfeito. Né? Bacana. Professor, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa e a gente vai para o intervalo e volta rapidinho, não sai daí. Você sabia que a UFG possui um laboratório de análises clínicas e ensino em saúde? O laboratório do Instituto de Ciências Biológicas oferece à comunidade exames laboratoriais a baixo custo. As coletas ocorrem de segunda a sexta, das 7 às 11 horas da manhã, e os resultados são disponibilizados online. Mas é necessário pedido médico para a realização dos procedimentos. Agendamento e informações pelo telefone 3521-1867 ou pelo site do LACES. Voltamos hoje com o professor Paulo Scalise, conversando conosco sobre saneamento ambiental. Bom, professor, o senhor começou a falar sobre o projeto. Eu queria saber se a educação ambiental ela faz parte das questões que são trabalhadas dentro dele. Dentro do projeto San Rural, nós temos 3 núcleos. No total são 5 núcleos, e um deles é o núcleo da educação. Quando a gente fala de educação ambiental e fala de comunidades rurais tradicionais, a gente não vai educar essas comunidades, que a gente vai trocar experiência, trocar informações com elas. Então nós estamos indo lá, vendo, analisando, estudando qual é a necessidade, qual é a demanda. E da mesma forma eles também né, nos devolvem, né, porque a gente está conhecendo a realidade. E a gente precisa entender essas comunidades para poder ajudá-los de alguma forma no sentido de melhoria das condições de saneamento. Tem que ser participativo, então não adianta qualquer pessoa chegar na casa de alguém, mesmo que não seja em comunidade. A pessoa tem que querer, ela tem que entender e tem que querer. Sim. Então essa questão da educação ambiental, né, ela é muito importante para o desenvolvimento não só desse projeto, de qualquer um. Certo. E quando a gente fala de políticas públicas, qual é o cenário das políticas públicas que são encontradas dentro dessas comunidades tradicionais? As comunidades, elas, de uma maneira geral, elas são muito deixadas de lado. Atualmente está ganhando um pouco de espaço, mas é muito insípido, muito pouco. Então, quando a gente chega numa comunidade para fazer uma verificação, fazer um diagnóstico, ter uma conversa, a gente se depara com situações muito precárias na maioria dos locais. Algumas têm uma estrutura razoável, mas, de um modo geral, as políticas para essas comunidades, dentro a nível federal ou a nível municipal, ela é muito ainda precária. Assim, precisa de muito ainda. Professor, e quando a gente fala de saneamento, já para a gente encerrar, somente essas intervenções de alto custo, elas dão resultado ou é possível ter resultados eficientes com soluções de baixo custo? Não, dependendo do local, né? Então, quando a gente imagina grandes centros e dependendo da qualidade da água, tem que ter soluções que vai envolver, olha, eu preciso pegar água do oceano, aí eu tenho que fazer dessalinização, que é caro. Agora, quando eu passo uma comunidade rural, onde eu tenho soluções pontuais, né, que eu tenho que resolver ali de casa a casa, de local a local, eu tenho soluções que são possíveis para essas comunidades. Então, vamos pensar, eu tenho uma água, qualidade da água, está falando de uma água salobra ou salina, eu quero dessalinizar a água.
Olha, como que eu posso fazer numa comunidade, numa casa lá numa comunidade rural? Vou comprar um dessalinizador para ele? Não, é caro. Mas eu tenho uma alternativa? Tenho, podemos construir, existe uma tecnologia que é uma espécie de uma pirâmide de vidro, onde eu coloco uma água salgada, salobra aqui, a hora que ela evapora, encontra a superfície do vidro, condensa e escoa e eu coleto ela sem sal. Então, só que assim, é algo que não gera muita água, não produz muita água no dia. Uma demanda pequena. Uma demanda pequena, né? Esse é um exemplo. Existem outras, né, que é possível. O próprio filtro de barro, com aquela vela cerâmica, aquilo ali é importantíssimo, né? Não só na comunidade rural, para nós todos. Até na cidade. Para que vou comprar um filtro, pagar não sei quanto, né? Com um monte de botãozinho lá, que eu posso ter um fio de barro que ele produz uma água com uma qualidade boa. Perfeito. Né? Então, recursos tem para todo lado. Perfeito. Professor, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Até uma próxima. Obrigado, Marcelo. Bom, olha só, no Vida no Campus de hoje nós conheceremos uma trajetória de dedicação à pesquisa com animais que resultou nos maiores níveis de reconhecimento existentes, tanto aqui dentro da UFG, como também em nível nacional. Sou a professora Ecaterina, fui coordenadora por 30 anos do Biotério do UFG, atualmente pesquisadora voluntária. O meu primeiro contato com a UFG foi através de um concurso para médico veterinário para a Universidade Federal, para biotério. Foi ao entrar na universidade que eu me deparei com a área e me interessei muito porque achei extremamente importante e interessante e muito insípido em nosso país. E procurei me especializar, primeiro fui para a Escola Técnica do Paraná e voltando eu consegui uma bolsa para fazer o curso de mestrado na ciência de animais de laboratório na Inglaterra. Quando voltei da Inglaterra vi que muita coisa deveria ser feita, que as nossas pesquisas deveriam ter outro viés, um viés mais humanitário, pesquisas nas quais a ética fosse a linha mestra para isso. Nós não tínhamos leis no Brasil que regessem a experimentação animal. Lancei a ideia de que nós deveríamos ter em nossas universidades uma comissão de ética no uso de animais. Começamos a trabalhar na questão de comissão de ética aqui no UFG. Posteriormente, outras universidades me pediram para que ajudasse a organizar comissões de ética. Aí nos deparamos também que não tínhamos muito material didático. Fizemos traduções de livros, conseguimos livros do exterior, e escrevemos alguns livros e nós sentimos que começou a mudar a cultura do uso de animais em pesquisas e experimentação. O título de Notório Saber que eu recebi da Universidade Federal de Goiás é um título que não só emociona as pessoas, mas receber um agraciamento de seus pares, das pessoas com que você trabalha, é muito mais gratificante do que qualquer outra coisa. Também eu recebi o prêmio de pesquisadora emérita pelo CNPq, sou a primeira médica veterinária a receber esse título e a primeira técnica administrativa a receber esse título. Em geral, quase sempre foram professores universitários. E esse reconhecimento, na verdade, até agora ainda me surpreende ter recebido, mas eu nunca caminhei sozinha. Eu consegui tudo isso porque eu sempre tive apoio de pessoas que estiveram ao meu lado, que me incentivaram, e também os que não me incentivaram, que colocaram pedras no caminho, mas isso tudo me ajudou a chegar a ganhar esses prêmios. Este foi o último bloco do Se Liga na UFG de hoje, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação também pela internet e redes sociais da TV UFG. Acesse o nosso site, deixe seu recado, crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau.